Sofonias capítulo 3, a partir do verso 1, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve ninguém e não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dos seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade: com certeza você me temerá e aceitará correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Por isso, espere por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo diverso, me trarão oferta. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque tirarei dessa cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio, nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas e os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha para vocês. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo eu trarei para casa, eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, Sofonias capítulo 3, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o título: o Deus irado e salvador. O Deus irado e salvador. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, eu gostaria de ter mais um tempo de oração com vocês. Se você puder aqui ou em casa, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel.
não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é mais fácil, mas sim, Senhor, aquilo que está no seu coração. Que o mesmo Espírito que inspirou o profeta Sofonias nesses sagrados escritos possa nos conduzir na interpretação fiel das suas sagradas letras. Senhor, como precisamos te conhecer mais? Como precisamos te conhecer mais? Eu creio que mediante o entendimento de Sofonias capítulo 3, nós como igreja iremos te conhecer. Conhecer um Deus que é irado e que um Deus que é salvador. Que os nossos olhos espirituais possam ser abertos nessa oportunidade. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui ou em casa, agora, ao vivo, ou vão assistir daqui a algum tempo, daqui talvez anos. Eu peço para que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor possa cair, possa germinar, possa frutificar, e esses frutos, Senhor, possa permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. O Deus irado e salvador, o Deus irado e salvador. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, um Deus que manifesta a sua ira, mas também manifesta a sua salvação. Esse é o resumo, se fosse para finalizar em um título e a gente ir para casa, sobre o capítulo 3 do livro do profeta Sofonias. É um escrito bíblico que mostra claramente, eu creio que na leitura primária, você já observou o juízo, a ira de Deus contra os pecadores. Mas também é um capítulo que mostra a salvação deste Deus também contra esses pecadores. Esse não somente é um resumo do capítulo 3 do livro do profeta Sofonias, mas de todo este pequeno livro, um livro que traz o grande juízo e ira de Deus, mas um livro que traz também uma grande salvação, o grande amor de Deus. Na exposição passada, não sei se você estava conosco, mas nós fizemos a exposição do capítulo 2, e nessa exposição, o profeta usado por Deus proferiu condenações, juízos nas nações circunvizinhas da nação de Judá. 5 nações foram condenadas: os filisteus, Moabe, Amon, a Etiópia e a Síria. Eles foram condenados por Deus. No capítulo 1, Deus falou da condenação para Jerusalém, o seu povo. E aí no capítulo 2, ele de alguma forma deixa o seu povo um pouco de lado e passa para os outros povos que sofreriam também essa ira de Deus. E aí, no capítulo 3 que temos sobre nós hoje, ele de alguma forma retorna para o juízo que iria acontecer em Jerusalém. Deus está mostrando que Jerusalém precisa se arrepender, que o povo de Deus precisa prestar conta, precisa alinhar os seus ponteiros. O profeta está mostrando para o povo de Deus que se eles continuassem nos seus pecados, o juízo de Deus seria inevitável sobre a vida deles. Mas nesse mesmo capítulo, o mesmo profeta, falando ao mesmo povo, traz uma realidade de salvação, traz uma realidade de esperança, traz promessas de perdão, promessa de restauração e promessa de salvação. Se eles se arrependessem, se eles mudassem o seu curso de vida, deixassem a idolatria, a apostasia, o paganismo, Deus iria os perdoar, Deus iria os restaurar, Deus iria os salvar. Meus irmãos, esse capítulo que talvez poucos de vocês ou nenhum de vocês já leram ou já estudaram. Este capítulo, esse livro que muitos de nós nem sabíamos que estava na Bíblia, vai nos ensinar muito acerca do nosso Deus. Nós somos o povo de Deus e queremos conhecer a Deus. Em muitos momentos cantamos que queremos conhecer o nosso Deus, e glória a Deus por isso. Esse é um desejo nobre e que deve estar no meu e no seu coração, mas não tem maneira melhor do que conhecer a Deus, do que através da palavra de Deus. Foi o próprio Deus que escolheu se revelar nas Sagradas Letras. Enquanto então nós aprendemos, estudamos, lemos e expomos a Bíblia Sagrada, nós conhecemos mais o Deus dela. Por isso, na exposição de Sofonias 3, nós vamos conhecer mais a Deus. Um Deus que se ira contra o pecado, um Deus que é um Deus fogo consumidor. O verso 8 nos deixa isso claro. Por isso nós temos que ter no nosso coração, entendendo
que esse Deus a qual amamos e servimos, Ele é um Deus irado, é que nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos, meus irmãos, viver uma vida de qualquer maneira. Nós temos que ter temor no nosso coração. Nós temos que entender que Deus não aprova as nossas práticas pecaminosas. Esse texto vai nos mostrar isso. Mas o que esse texto também vai nos mostrar é que Deus ama o seu povo. É que Deus perdoa o seu povo. É que Deus quer, como um bom pai, restaurar o seu povo, trazer os seus filhos para perto. Por amar o seu povo, Ele vai perdoar o seu povo. Por amar o seu povo, Ele vai restaurar e salvar o seu povo. E nós, como igreja que somos, povo de Deus, que possamos agradecer a Deus. Quando a gente enxergar um Deus irado, que possamos ter temor. Que quando a gente enxergar um Deus salvador, que possamos ser gratos. Que possamos sair daqui hoje com mais temor a Deus e com mais gratidão a Deus. Temor a Deus porque Ele é fogo consumidor e é irado contra o pecado. E gratidão a Deus porque Ele é um Deus salvador. Principalmente eu, mas vocês também, nós não merecemos a salvação, mas mesmo de forma imerecida Ele nos salvou. Então a alegria da salvação deve estar nos nossos corações todos os dias da nossa vida. Mas em muitos momentos, por vários motivos errôneos e pecaminosos, nós não nos alegramos mais, mas que eu e você, conhecendo esse Deus Salvador, possamos nos alegrar. Como eu sempre falei, desde a primeira exposição do livro do profeta Sofonias, todo esse livro, esse pequeno livro de 3 capítulos, traz uma perspectiva sobre o grande dia do Senhor. E no capítulo 1, 2 e 3, ele vai falar naquele dia, naquele dia, naquele dia. Sempre quando esse termo aparece na Bíblia, naquele dia, está apontando para um dia de juízo que chegará. Mas esse dia de juízo, quando aparece na Bíblia, e no caso aqui em Sofonias, é um juízo imediato, mas também escatológico. Como assim? É um juízo que iria acontecer no tempo presente, e aconteceu com Sofonias no seu tempo, mas aponta para o grande, terrível, temível dia do juízo final. O que eu quero enfatizar com você? Analisando esse capítulo bíblico, entendendo esse dia como sendo um dia da manifestação da ira de Deus, e a manifestação da salvação de Deus, o juízo final será esse dia. O juízo final, meus irmãos, será a manifestação da ira de Deus contra os ímpios. Quem são os ímpios, pastor? Aqueles que não se renderam a Jesus. Esse será o dia do grande juízo final. Mas o grande dia do juízo final também será o dia da salvação do povo de Deus. E quem que é o povo de Deus, pastor? Todo aquele que se rendeu a Deus. Todo aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. João 3, 16, 17 e 18 traz essa realidade para nós. Então o temível dia do Senhor é esse dia que todos nós veremos um Deus irado e um Deus salvador. De um lado, salvação, povo de Deus, eleitos, escolhidos, lavados, remidos pelo sangue, todos nós que cremos em Jesus. E de outro lado, ímpios, aqueles que rejeitaram de forma deliberada o nosso único e verdadeiro Salvador, Cristo Jesus. Então que esse sermão de hoje, meus irmãos, ele possa nos levar ao conhecimento acerca de Deus. Nós vamos conhecer, porque talvez você só conhece um Deus Salvador, e você talvez só conhece um Deus irado. Existe esse fenômeno. Tem gente que só fala da ira de Deus, e tem gente que só fala da salvação de Deus, e o nosso Deus é os dois. Ele não é um ou outro. Ele não é grego, o grego que gosta de setorizar, ou é isso ou é aquilo. Não, nosso Deus, ele é ao mesmo tempo fogo consumidor e ao mesmo tempo amoroso, ao mesmo tempo misericordioso, ao mesmo tempo irado contra o pecado. Ele ao mesmo tempo, ele condena pecados e ao mesmo tempo ele salva pecadores. Este é o nosso Deus. Então que esse sermão nos leve ao conhecimento de Deus, mas também, principalmente, a rendição a esse Deus. Nós precisamos nos render a Ele. Voltamos ao texto. E primeiro nós vamos ver o diagnóstico espiritual de Jerusalém, como Jerusalém estava. Vamos ler do verso 1 ao verso 4, mais uma vez. Está escrito assim: ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve ninguém, não aceita a correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio delas
Os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte, seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros, seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência. Vamos lá, meus irmãos. Aqui nós temos o diagnóstico espiritual da cidade santa de Jerusalém. Essa passagem que nós lemos, e eu vou explicar alguns detalhes para você, traz o juízo sobre a cidade de Jerusalém, sobre literalmente toda a cidade, sobre os chefes, sobre os juízes, sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os líderes civis e sobre os líderes religiosos. Toda e qualquer liderança dessa cidade estava corrompida. A cidade de Jerusalém, que foi levantada para ser um modelo para todas as nações, a cidade de Jerusalém que foi levantada para ser um marco de santidade, para atrair as outras nações, estava se comportando de forma igual ou talvez pior do que as outras nações pagãs. Estava afundada nas mesmas transgressões do que os ímpios. E aí, a primeira palavra do capítulo 3 é ai. E todas as vezes que esse termo ai aparece na Bíblia, é um termo usado para condenação. Seja uma condenação dos povos, quando sempre os profetas trazem essa realidade, ou seja, como a condenação individual ou pessoal, que o profeta Isaías no capítulo 6 fala, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. O termo ai sempre aponta para uma realidade de condenação. Então, quando o profeta bíblico começa o capítulo 3 do seu livro trazendo o ai, aí vem condenação. Ai de cidade rebelde, impura e opressora. A cidade santa, que deveria ser santa, na verdade era uma cidade corrompida. Meus irmãos, aqui eu faço uma pergunta para mim e para você. A cidade santa, o povo de Deus estava nesse estado corrupto, e trazendo para os nossos dias, nós somos a igreja do Senhor, deveríamos ser exemplo para quem não está na igreja, deveríamos ser santo como o nosso Deus é santo. Mas será que estamos seguindo o propósito de Deus para conosco e somos santos, ou nós somos corruptos como a cidade do tempo de Sofonias, a cidade de Jerusalém? Qual é o meu e o seu diagnóstico espiritual? Que Deus, meus irmãos, possa ter misericórdia de nós, se for encontrado qualquer rebeldia, impureza e opressão em nossos corações. Deus não se agrada disso. Nós somos diferentes do que os outros grupos que estão por aí. Nós temos que ser um povo justo, santo, reto, um povo propriedade exclusiva de Deus, que agrada o nosso Deus. Mas rapidamente eu quero analisar alguns detalhes desse trecho que nós lemos. Primeiro é que eles são rebeldes. E por eles, meus irmãos, ser rebeldes, o começo do verso 2 nos ensina que eles não ouvem ninguém, e eles não aceitam a correção. Aqui existia um povo que desconsiderava a lei de Deus. A palavra de Deus para eles era a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles simplesmente eram indiferentes à Torá. Eles também não ouviam os profetas. Os profetas foram enviados para exortar eles, e todos eles, infelizmente, foram rejeitados. Eles também não ouviram os sábios que eram levantados por Deus na comunidade para orientar o povo em sabedoria. Eles estavam sendo rejeitados. O povo de Jerusalém era um povo rebelde, um povo que tinha abandonado a Deus e o culto a Deus. Eles estavam cheios de contaminações pagãs. Eles tinham totalmente se corrompido. O texto nos mostra, meus irmãos, que Deus se ira contra os rebeldes. Por isso eu pergunto para você: você tem ouvido, tem aceitado as exortações de Deus, não minha, não da igreja de Batista, não, de Deus, mediante a sua palavra, ou mediante um profeta, um homem, um pregador, que expõe fielmente o texto? Você tem aceitado, ou você, tristemente, tem rejeitado? Todos aqueles que rejeitam Deus e a palavra dele são rebeldes.
Meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, nós temos ordenança para nós, e se somos do povo de Deus, nós temos que seguir a direção de Deus, mesmo talvez sendo desafiador seguir alguns mandamentos. E é desafiador não é por causa do mandamento, não, é por causa de você. É você que quer moldar a sua vida e pegar trechos bíblicos que é interessante supostamente para você e rejeitar outros, mas nós não fomos chamados para isso. Foi o Deus onisciente que escreveu esse livro, e tudo que está aqui é o que eu e você, nós precisamos. E todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus são rebeldes, e Deus se ira contra todos eles. Outro ponto é que eles são impuros. Os sacerdotes, que deveriam ser o modelo de pureza, eles tristemente eram impuros. O verso 4 nos mostra isso de forma clara. Eles profanavam o santuário. Os pecados de Jerusalém eram contra Deus e contra todo o povo de Deus. Eles, meus irmãos, tristemente se tornaram especialistas em vários pecados abomináveis a Deus. Eles tinham trocado uma vida de santidade para uma vida totalmente perversa. Eles eram totalmente impuros. Deus, na sua palavra, tem vários mandamentos sobre pureza para nós. E quando nós quebramos esses mandamentos, fazemos coisas que é contrária à vontade de Deus, nós estamos sendo impuros. E uma notícia que eu tenho para você é que esse Deus a qual nós cantamos e louvamos nesse culto, ele se ira contra a impureza. Será que eu e você estamos sendo impuros? Meus irmãos, eu espero que não, mas se sim, que você possa se arrepender. Deus se ira contra a impureza. Mas outro ponto que está o diagnóstico de Jerusalém é que eles eram opressores. Verso 4, seus sacerdotes são opressores. O que é ser um opressor? Opressor é ir contra o direito das pessoas, é oprimir os mais fracos, é favorecer a si mesmo em detrimento de prejudicar outras pessoas. Meus irmãos, Deus, ele se ira com qualquer tipo de opressão. Aqui eu tenho que falar primeiramente da minha classe, a classe pastoral. Meus irmãos, se Deus se ira com qualquer tipo de opressão, se Deus se ira com qualquer tipo de manipulação, a principal e a pior é a religiosa. É líderes religiosos opressores, é líderes religiosos manipuladores. Deus odeia isso. Por isso, se você está nesse auditório, ou está me assistindo, e é um líder na igreja do Senhor, e tem oprimido pessoas, se arrependa agora. Porque senão a ira do Senhor estará sobre você. Nós não fomos convidados, como pastores que somos, a oprimir ninguém. Nós fomos convidados a cuidar com zelo, com amor do rebanho do Senhor, a expor a palavra de Deus com fidelidade. E quando nós expomos, lemos o texto e aplicamos o texto, mesmo que ele seja duro, isso não é opressão. Quando a Bíblia fala que é pecado, e eu explico que é um pecado, e eu falo que é um pecado, eu não estou te oprimindo. Mas opressão é quando eu vou além da Bíblia, é quando eu quero os meus achismos, o que o Jean acha que é bom para você, e te obrigo a fazer algo. Não, meus irmãos. Por isso, o nosso lema que temos como igreja é somente a palavra de Deus. Aqui não tem usos e costumes, aqui não tem regrinha, pode isso, não pode aquilo, não. Aqui tem a Bíblia. Se a Bíblia proíbe, nós como igreja Batista Lagoinha proibimos. Se a Bíblia não proíbe, nós não somos loucos de proibir o que Deus não proibir. Somente a palavra de Deus, ela é suficiente. Pastores opressores vão além da palavra, mas depois de falar de nós, eu falo de cada um de vocês, no nível de influência de você, talvez como marido, como uma esposa, talvez como mãe, como pai, como um patrão. Será que você é um opressor? Porque se você é um opressor, a ira de Deus está contra você, porque Deus, ele se ira contra todo e qualquer opressor e opressão. Reflita, meus irmãos, sobre isso, e se necessário for, se arrependa. Essa nação era uma nação opressora, e Deus não estava se agradando dela. E o outro ponto ainda, para a gente passar para o verso 5, é que eles estavam distantes de Deus. Na parte B do verso 2 diz, não confiava no Senhor, não se aproximava de Deus. Meus irmãos, eles não confiavam mais em Deus e nem se aproximavam deles. Eles confiavam em si mesmo. Eles, tristemente, se aproximavam dos falsos deuses.
sendo direto para você, você está perto de Deus ou você está longe de Deus? Você é alguém que está se aproximando de Deus ou você é alguém que está se distanciando de Deus? Eu tenho que ser sincero para você. Para todos aqueles que se aproximam de Deus, o que existe para você é salvação. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas todos aqueles que se afastarem, todos aqueles que se rebelarem contra esse Deus, o que eles vão experimentar tristemente é a temível ira de Deus. Jerusalém estava se afastando, mas eu quero saber de você, aonde você está, perto ou longe? Eu te peço, eu te suplico, eu apelo para vocês, se aproxime de Deus. E o verso 5 diz assim: no meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Aqui, meus irmãos, nós vemos o Deus justo no meio de homens injustos. Deus está aqui manifestando a sua justiça, mesmo em meio a uma grande injustiça. Ele está no meio de um povo falho, ele está no meio de um povo pecador. Agora o profeta está fazendo um contraste de um Deus justo perante homens injustos, de um Deus puro perante homens impuros. O nosso Deus, Ele é um padrão de santidade, Ele é um padrão de retidão e verdade. É um Deus que nunca falha, Ele é um modelo para o seu povo. Nós, como filhos dEle, devemos seguir os seus passos. Nós, como filhos dEle, devemos imitar como os filhos amados. O nosso Deus, Ele sempre foi e sempre será um Deus digno de confiança. Mas esses homens da cidade de Jerusalém eram homens impuros. O que me chama a atenção é que no finalzinho do verso diz, depois de falar da justiça de Deus: mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Meu Deus, meus irmãos, será que mesmo perante uma exposição da palavra de Deus, mesmo perante Deus em nosso meio, nós vamos continuar com os nossos corações endurecidos e continuar na injustiça? E continuar fazendo coisas que não agradam o nosso Deus? É o caso de muitos. É o caso de Judas Iscariotes, que mesmo perante o Deus encarnado, ele ainda permaneceu com seu coração perverso e endurecido. Quem é você? Aquele que perante a presença clara e manifesta de Deus na sua igreja é o que se quebranta, o que se arrepende e o que mude os seus caminhos? Ou aquele que mesmo estando culto após culto, permanece na sua rebeldia, permanece sendo injusto e não se envergonha daquilo que deveria se envergonhar? Na verdade, muitos têm se alegrado no erro que deveria ser arrependido. O nosso Deus, meus irmãos, é justo, mesmo perante homens injustos. E esse Deus justo, a qual nós estamos conhecendo um pouco mais aqui, aproximadamente 600 anos depois do escrito bíblico do livro do profeta Sofonias, ele literalmente, ele esteve perante o seu povo. Ele literalmente, ele pisou em Jerusalém. Jerusalém, que era para ser uma cidade santa, mas tinha se tornado corrupta. O nosso Deus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus entrou no mundo, Jesus pisou em Jerusalém, Ele veio para salvar o seu povo, Ele veio para me salvar e te salvar. Um Deus Salvador, Ele veio ao mundo para salvar pecadores como eu e você. O nosso Deus está no meio do seu povo. Mas voltando para Sofonias e analisando os seus versos, nós veremos o juízo de um Deus justo. O verso 6 ao 8 traz essa realidade, mas eu quero ler verso a verso. O verso 6 diz isso: eliminei nações, suas fortificações estão devastadas, deixei desertas suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. Deus irado, Ele está mostrando que Ele destruiu cidades no passado.
O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus irado contra o pecado. E se preciso for, Ele destrói tudo. Nesse verso aqui ele está mostrando o tamanho da sua ira contra o pecado. E também o tamanho da sua onipotência. Ele destruiu tudo. Todas as cidades e povos que despertaram a sua ira no passado foram destruídos. Nós podemos lembrar? Nós podemos lembrar do que aconteceu com a humanidade, com a terra no dilúvio. O pecado era tão que Deus decidiu dar um reset. Deus decidiu resetar e começar do zero com a família de Noé. Nós podemos lembrar de Sodoma e Gomorra. Nós podemos lembrar do Egito e das várias mortes que Deus fez. Nós podemos lembrar, e nós fizemos a exposição do livro do profeta Naum, do que Deus fez com Nínive. Meus irmãos, Deus é um Deus irado contra o pecado, e se Ele quiser, Ele sim destrói cidades. E se Ele destruiu ontem, por que você acha que Ele não pode destruir hoje? Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Meus irmãos, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é irado contra o pecado, e Ele já destruiu cidades, e Ele pode destruir cidades. Ele está deixando claro para o seu povo rebelde, promíscuo, que Ele já eliminou várias nações, destruiu várias fortificações, e se Jerusalém não se arrependesse, ela seria destruída. Elas seriam destruídas. E foi isso que aconteceu. Quando o Império Babilônico entrou nessa cidade e a destruiu, e eles foram para o cativeiro. Mas esse Deus irado também é um Deus salvador. E o verso 7 traz a realidade de uma possibilidade de arrependimento, e ele diz assim: disse a cidade: com certeza você me temerá e aceitará a correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairia sobre ela todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Aqui nós temos, meus irmãos, a possibilidade divina para um iminente arrependimento do seu povo. Deus, por meio de sua graça, mesmo mediante a um severo juízo, dá a oportunidade para o seu povo se arrepender. Como nós estamos falando em todo esse sermão, Deus é irado contra o pecado, sim, mas Deus também é um Deus salvador. Ele, meus irmãos, quer nos salvar, e Ele só pede para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e nos converter dos nossos maus caminhos. Hoje ainda existe, porque existirá o dia do fim das possibilidades, mas hoje ainda existe a possibilidade de arrependimento. Hoje ainda existe a possibilidade de se livrar da ira de Deus e abraçar a salvação que está somente em Cristo Jesus. E eu te pergunto, qual será a sua resposta? A resposta de Jerusalém foi rejeitar a Deus, e eles então foram destruídos, e eles experimentaram o cativeiro babilônico, e a restauração e a salvação só aconteceu depois, e nós vamos ver nos versos posteriores. Mas eu quero saber de você, mediante a possibilidade que esse Deus irado e salvador está te dando hoje, qual será a sua resposta? Eu apelo para você, que você possa se arrepender, que você possa aproveitar a chance divina que Deus está te dando. Mas, meus irmãos, para você não achar que eu estou exagerando quando eu trago a realidade de um Deus irado, olhe comigo de forma única o verso 8, que diz assim: por isso, espere por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Meus irmãos, aqui nós vemos o fogo consumidor da ira zelosa do Senhor. Esse verso mostra de maneira clara quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus irado contra o pecado, e a ira dele é tamanha que é comparada a um fogo consumidor. Eu não sei se você já viu reportagens ou já presenciou uma queimada. O fogo, ele devasta tudo e todos. Ele acaba com uma grandiosa floresta, uma floresta que foi construída por milhares de anos, mediante estantes, com um fogo consumidor, ela vira cinzas.
o nosso Deus é o grande, temível fogo consumidor. Quando eu trago essa realidade de um Deus irado, eu não quero simplesmente te aterrorizar por aterrorizar, mas eu quero trazer a realidade de quem é esse Deus que nós cultuamos dia após dia, mas talvez sem conhecermos. Quem é esse Deus que talvez pastores infiéis apresentam Ele de forma parcial. Ele sim é Salvador, e eu quero te apresentar Ele dessa forma, porque Ele é. Mas também Ele é um Deus irado, mas também Ele é um fogo consumidor. E aqui o verso 8 deixa de maneira clara o fogo consumidor que esse Deus é. E meus irmãos, deixa eu ser sincero com vocês, todos os ímpios, todos aqueles que não se renderam ao Senhor, eles vão experimentar essa ira. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. O Deus irado, fogo consumidor, com a sua zelosa ira, irá consumir o mundo inteiro. O profeta traz essa realidade para esse povo. E a partir do verso 9, nós temos uma mudança de temática. Nós falamos, se fosse para dividir, mas a gente tem que ler de uma forma completa, do verso 1 ao verso 8, sempre ira de Deus apontando para a realidade, mesmo tendo misericórdia, oportunidade de arrependimento, verso 7, Deus no meio do seu povo, verso 5, e aqui agora vai trazer uma conversão que Deus vai fazer na mensagem do profeta e no povo dele, porque Deus queria trazer salvação para esse povo, pecador e merecido, e nós vamos ver do verso 9 ao 13, que Deus, o Deus justo, Ele vai purificar um povo injusto. Depois de Ele anunciar o juízo dele nos primeiros versos, Ele agora nos versos finais vai apresentar uma mensagem de esperança, de restauração e de salvação para o povo de Israel. Verso 9 e 10 diz assim: então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirva de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo diverso, me trarão oferta. Aqui Deus está trazendo a realidade que Ele purificará os lábios dos povos para que possa o adorar. Deus iria trazer pessoas de distante para perto dele. A Etiópia era considerada no mundo da época, no conhecimento da época, o fim do mundo, o limite do mundo. E então o profeta fala que desde além da Etiópia as pessoas viriam, então aponta para uma realidade que todo o mundo iria adorar a Deus. Deus iria purificar o lábio de todos eles. Aqui traz a realidade para uma visão que o profeta estava tendo para além do seu tempo, para uma visão que nós temos hoje, aonde judeus e nós, gentios que somos, povo de toda tribo, língua e nação, nós, através de uma melhor e uma nova aliança, nós adoramos o nosso único e verdadeiro Deus com o mesmo Espírito. Deus iria purificar os lábios do seu povo para que eles possam adorar Ele em espírito e em verdade. É isso que Deus faz, é isso que Deus fez. Ele quer purificar os nossos lábios para que possamos o adorar. Mas o verso 11 continua e diz assim: naquele dia, lembra do que eu ensinei sobre naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei dessa cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Aqui nós temos, meus irmãos, o fim da vergonha, mediante a eliminação dos soberbos que iria acontecer. Os soberbos seriam retirados do povo de Deus. Agora eles seriam excluídos e seriam acrescentados pessoas humildes e pessoas simples. E mediante essa situação, a vergonha e a rebelião deixará o seu povo, e o orgulho também deixará o seu povo. E agora eles não serão mentirosos, eles não serão iníquos, eles não serão povos que vão fazer coisas que não agradam ao Senhor. E para todos aqueles que vivam conforme o Senhor, a vergonha não mais vai existir. A vergonha não é necessariamente ser humilhado por alguém, não é necessariamente sofrer um dano por alguém, e sim a vergonha, sabe o que é?
é você não seguir as direções de Deus. Vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião. A maior vergonha que você pode experimentar é você ser rebelde contra Deus. É você virar as costas contra este Deus maravilhoso. E o verso 12 traz uma realidade. E ele diz assim: mas deixei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, nós temos uma realidade, uma mudança que o texto está nos trazendo. No verso 2 nós vimos os orgulhosos, que não confiavam em Deus, que confiavam em si mesmo, que confiavam em sua idolatria. Mas agora, como eles foram retirados dos meios do povo, os rebeldes deixaram a comunidade de Israel. Aqui nós temos os humildes que confiam em Deus. A mensagem que esse verso nos mostra é que eu e vocês, nós devemos confiar nesse Deus Salvador. Nós não podemos, meus irmãos, ser como a nação de Jerusalém, que era uma nação rebelde, do começo do capítulo, que não confiava em Deus, que confiava nos seus ídolos. Nós devemos ser como esse povo. Nós devemos confiar no nosso único e verdadeiro Deus. Você tem confiado? Porque talvez você confie no seu dinheiro, talvez você confie no seu conhecimento, talvez você confie no seu network, mas o convite bíblico para mim e para você é que possamos confiar em Deus e somente nele. O verso 13, parte A, traz uma realidade para nós, que diz assim: o remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão e nem se achará engano em suas bocas. Aqui está falando de uma mudança de mente. E aqui está falando de uma conversão que o povo de Israel, que o povo escolhido de Deus, naquele dia iria viver. Meus irmãos, o povo de Deus, ele é conhecido por sua integridade. Nós devemos ser justos, honestos como o nosso Deus. Nós não podemos ser mentirosos, injustos ou enganadores. O povo de Deus, no começo do capítulo, estava sendo rebelde, impuro e opressor. Os profetas estavam sendo enganadores, irresponsáveis, os sacerdotes estavam sendo profanos. Mas o povo de Deus não pode ter essas características. O povo de Deus não deve ter as características dos primeiros 4 versos do capítulo 3 de Sofonias, mas o povo de Deus deve ter a característica do verso 13 do capítulo 3. E eu te pergunto, quem é você? O povo dos primeiros 4 versos ou o povo do verso 13? Porque se somos verdadeiramente o povo de Deus, nós temos que ter essa característica, nós temos que ter essa integridade. Nós não podemos ser mentirosos, injustos e enganadores. Não, meus irmãos, nós temos que ser justos como o nosso Deus é justo. Nós temos que ser exemplos para a glória e honra de Deus. O povo verdadeiramente de Deus, ele é um povo íntegro. Entenda algo: existem benefícios de ser íntegro. E o verso 13 ainda diz assim, no final dele, verso 13 diz assim: eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Aqui nós temos, meus irmãos, a tranquilidade do povo de Deus. Aqui nós temos o benefício de viver de forma íntegra, de viver de forma que agrada a Deus. Ele-se é somente um privilégio que todos aqueles que têm o nosso Deus como seu único e verdadeiro Salvador têm. Nós, como povo de Deus, temos a certeza de uma tranquilidade. Nós temos, não necessariamente uma tranquilidade com a ausência de problemas no dia de hoje. Não, nós temos uma paz que excede todo entendimento. Então, mesmo nas maiores crises da vida, nós que estamos em Deus e servimos a Deus e andamos conforme Deus, nós temos uma tranquilidade. Mas a principal tranquilidade, sabe o que é? É a nova Jerusalém que nos é prometida. O nosso Deus nos prometeu um lugar onde não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter dor. Todos aqueles que têm este Deus como Salvador experimentarão essa tranquilidade. E para todos aqueles que experimentaram essa tranquilidade, que vivem de integridade, que foram salvos por esse Deus Salvador, e que nos resta a nós, sabe o que é? É cantar, é agradecer, é jubilar. E o verso 14, 15 diz assim:
Cante, ó cidade de Sião. Exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor acumulou, ou melhor, o Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Aqui nós vemos a alegria de ter um Deus perdoador. Meus irmãos, a nação de Israel no tempo do profeta Sofonias ainda sofria tribulações, ainda sofria várias severas perdas, mas o profeta está mostrando e trazendo uma realidade, uma promessa para o futuro, que isso seria revertido. Em meio às tribulações, agora o que eles iriam viver era uma alegria, uma tranquilidade. As nações circunvizinhas iriam se admirar. Os lugares que tinham antes gritos de terror seriam anexados a gritos de júbilos. Aqui nós temos uma promessa graciosa sobre uma mudança que iria acontecer com a restauração de Judá após o cativeiro. Mas principalmente, um apontamento para a esperança que o povo de Deus ontem, hoje e eternamente tem em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós podemos cantar, porque o pecado agora não nos aprisiona mais, porque nós não vamos sofrer a consequência dele, que é o dano da segunda morte, porque nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos nesse Deus Salvador. Quem tem esse Deus Salvador tem uma verdadeira alegria. Meus irmãos, que privilégio que nós, como povo de Deus, de ter esse Deus Salvador, temos sobre nós. O tempo da disciplina para o povo de Judá tinha acabado. A hora e o dia da restauração iria chegar. Eles não precisavam mais temer, eles não precisavam chorar, eles não precisavam lamentar. Chegou o tempo de se alegrar, chegou o tempo de cantar. Meus irmãos, eu e você, com todo o ar que enche os nossos pulmões, nós devemos cantar, nós devemos regozijar, nós devemos nos alegrar, porque o nosso Deus, Ele já nos salvou no tempo presente. Somos justificados e somos salvos no aqui e no agora, mas Ele também nos salvará, nos dará corpos glorificados e vai nos fazer adentrar na nova santa Jerusalém. Que graça, que privilégio eu e você temos, como povo de Deus que somos, de ter esse Deus Salvador. E todos aqueles que têm e entendem isso, devem se alegrar, devem cantar. Por isso que o louvor a dele não pode sair dos nossos lábios. Por isso que a verdadeira alegria não pode deixar o nosso coração, porque nós temos esse Deus Salvador. Essa promessa pairou sobre Israel. Essa promessa paira sobre a igreja do Senhor. Creia nisso, se alegre nisso. Mas além disso, que já era suficiente, o profeta ainda é mais profundo e traz uma realidade para o seu povo. O seu povo não deveria temer, porque Deus estava com ele. Eu e você, nós não podemos temer, porque Deus está conosco. Versos 16, 17, 18 diz assim: naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor seu Deus está no seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntei os que choram pelas festas fixas, os que se afastam de vocês, para que isso não mais pese como vergonha para vocês. Não temas, Deus está com você. Meus irmãos, eu e você devemos crer nessa verdade. Nós não podemos temer, nós não devemos temer, porque o nosso Deus está conosco. Ele promete aqui para o seu povo Israel que os inimigos dele foram vencidos, que o dia de chorar, de se desesperar, acabou. Antes, eles tinham festas fixas. Daqui o texto fala e aponta para essa realidade. Mas perante os pecados, perante os cativeiros, perante as dificuldades, perante as diásporas que foram o espalhar dos judeus pela terra, as festas tinham acabado. Ou os poucos que comemoravam não eram todos os judeus.
Mas Deus estava trazendo uma realidade sobre reunir o seu povo para celebrar esta festa. A festa que tinha sido cessada, agora voltará a ser celebrada. Agora o tempo de tristeza, de chorar tinha passado, porque Deus tinha perdoado o seu povo, Deus tinha restaurado a sorte do seu povo, Deus tinha transformado o seu povo, Deus tinha vencido os inimigos do seu povo. Meus irmãos, assim como no passado, no presente existe uma realidade. O nosso Deus, Ele está presente em nosso meio para nos proteger. Então, assim como Israel, nós não temos que ter medo. Nós não temos que ter medo. Nós temos que avançar para tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós não temos que ter medo de Satanás e viver uma vida opressa, porque ele já está debaixo dos nossos pés, porque ele já venceu. O livro de Apocalipse mostra que o dragão, que a besta, que a serpente, que a grande Babilônia, que a grande meretriz, todos foram destruídos, todos foram lançados no lago de fogo e enxofre. O nosso Deus, o Deus conosco, o Emanuel, ele já venceu. Por isso nós não precisamos nos desesperar. Meus irmãos, acalma o seu coração, porque o mundo não está no controle de homens. Então não é quem sobe na nossa presidência ou quem deixa a nossa presidência que vai resolver o mundo. Meu irmão, não se desespere, que a igreja do Senhor não está na mão de homens. E não é então com levantar de pastores ou com cair de pastores que a igreja vai avançar ou vai declinar. Não. Existe um Deus que está no controle de tudo, de todas as coisas. Existe um Deus que guia o mundo. Existe um Deus que guia a sua igreja. Por isso que eu e você, nós não podemos temer. Por mais que as notícias aí fora são aterrorizantes e tiram a paz do nosso coração, nós não podemos perder a esperança que temos de ter um Deus salvador, de ter um Deus perdoador, de ter um Deus restaurador. Nós temos que ter essa firme esperança e convicção. Nós não podemos temer. O nosso Deus está conosco, Ele está no nosso meio, Ele continua guiando tudo, Ele continua vencendo os nossos inimigos. Nós não podemos temer. Creia, meus irmãos, nessa realidade, descanse sobre essa promessa. E os dois últimos versos, 19 e 20, nos ensina e diz assim: nessa época, agirei contra todos os que oprimiram você, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo, eu ajuntarei vocês. Naquele tempo, os trarei para casa. Eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Meus irmãos, aqui está trazendo uma promessa para Judá, para Jerusalém e para nós, como igreja e como povo de Deus. Aqui de forma imediata, Deus estava falando que iria restaurar a sorte do seu povo, que depois do cativeiro, eles iriam ser reconstruídos, reestabelecidos em sua cidade, em sua terra. Sim, meus irmãos, o nosso Deus é um restaurador. O nosso Deus restaurou a sorte de Judá. O que Ele quer, deixa eu enfatizar isso, Ele pode restaurar, Ele tem poder para restaurar. Ele iria transformar a vergonha que o seu povo sofreu em uma grande honra e um grande louvor, iria levar eles para casa. Mas essa promessa aponta para nós como igreja, sabe por quê? Porque eu não sei você, mas eu não sou desse mundo. Eu sou o embaixador do reino dos céus. A minha pátria não é nesse mundo caído, a minha pátria é no céu. E o meu Deus maravilhoso, restaurador, perdoador, salvador, me levará para a eternidade, me levará para a Nova Jerusalém, e eu adentrarei lá, e lá será um lugar de honra, e lá será um lugar de louvor. Então entenda algo, meus irmãos, a restauração que Deus fará conosco é nos levar para a eternidade. A honra maior e o louvor maior não é ser aplaudido nesse mundo, mas é adentrar no céu. Não é ter os seus pés na calçada da fama, mas é ter o seu nome escrito no livro da vida. Essa é o maior júbilo para o crente, essa é a maior alegria que nós podemos experimentar. Essa é a grande restauração, o grande perdão, a grande salvação que todos aqueles que estão em Cristo Jesus irão experimentar. O nosso Deus é um Deus que restaurou. O nosso Deus é um Deus que restaura. O nosso Deus é um Deus salvador. Glória a Deus. E para a gente finalizar essa reunião,
3 breves aplicações para mim e para você. A primeira, uma pergunta para você: como está o seu diagnóstico espiritual? Será que você é rebelde, impuro, opressor, está longe de Deus como o povo de Jerusalém? Se esse for o seu diagnóstico, meu irmão, com muito amor no meu coração, se arrependa dele, porque essas atitudes não agradam o coração de Deus. Deus está irado contra todos aqueles que vivem dessa forma. Segunda aplicação, uma exclamação para você: Deus esteve e está no nosso meio. Deus esteve e está em nosso meio. E Ele se aproxima de nós para que possa nos salvar. Ele se aproxima de nós para que possamos nos relacionar com Ele. Por isso, se renda a Ele, porque Ele está perto de nós. E terceira e última aplicação: o nosso Deus, Ele é irado contra o pecado, e Ele salva pecadores. Todos aqueles que permanecem em seus pecados, que permanecerem, melhor dizendo, em seus pecados, serão condenados e experimentarão a ira de Deus, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a manifestação da ira de Deus. Mas todos os que se arrependerem dos seus pecados serão salvos. Todos aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que são regenerados, que nascem de novo, eles não vão experimentar a ira de Deus. E por quê, pastor? Porque Cristo Jesus na cruz do Calvário experimentou. Perante as suas pisaduras nós fomos sarados. Deus agradou moê-lo, e Ele sofreu a ira que eu e você deveríamos sofrer. E agora em Cristo Jesus, nesse novo e vivo caminho, pelo sangue precioso dele, nós, como igreja, como povo de Deus, como filhos amados, nós nos adentraremos na nova Jerusalém. Deus é um Deus irado, Deus é um Deus salvador, Deus é um Deus fogo consumidor, Deus é um Deus de amor. Deus se irará e manifestará sua ira contra os ímpios que não se renderem a Ele. Deus salvará o seu povo, todo aquele que crê em Cristo Jesus. Espero, meus irmãos, que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre Sofonias capítulo 3, sobre o Deus irado e salvador, e que sua vida nunca mais seja a mesma, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.